ao vivo, preparando para a gente falar uma palavra abençoada hoje. Então, pastora Márcia, boa noite. Eu fico muito feliz de poder estar mais uma vez andando com você nessa caminhada, nesse desafio das mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar de Débora. Isso aí. É uma história fantástica e eu vou deixar você explicar, você no papel de pastora, para falar de Débora, e eu vou alinhar no meio da caminhada da nossa fala um pouco do que eu vivi como Débora na minha vida. Ok, Eu acho ok. que a gente vai fazer um bate-papo legal. Para quem não me conhece, acho que a maioria me conhece, meu nome é Aparecida, eu sou casada com o José Antônio, eu tenho 3 filhas, e tem um testemunho de vida aí que foi desafiador por uns meses atrás. Hoje eu vivo o sobrenatural de Deus. E aí, para mim, foi um desafio fazer essa caminhada de mulheres da Bíblia, porque eu me identifiquei em cada mulher que nós vamos estar falando no decorrer desses meses, até dia 3 de outubro, nós vamos estar falando o que essas mulheres passaram e o que elas fizeram para superar as dificuldades. E cada mulher da Bíblia que a gente vai comentando, eu vou me identificando com algumas passagens. E creio que muitas mulheres que estão nos assistindo vai ter essa mesma identificação. E creio que se estão aqui, são pessoas que Deus está colocando para que elas estejam aqui ouvindo uma palavra abençoada da sua boca, para que nós possamos usar o exemplo de Débora e aplicar na nossa vida. Amém. Né? Então, Amém. eu queria que você falasse um pouco de você, porque tem muitas que te conhecem também, né? São as lindas que nos apoiam, mas tem outras que não. Então, eu queria que você falasse um pouco de você, pastora Ok. Márcia. Gente, eu sou Márcia, boa noite, irmã Cida, boa noite, vocês que estão chegando aí, né? O pessoal ainda está entrando, e a gente encoraja você a mandar para uma amiga, onde quer que ela esteja, né? Para que Deus possa edificar a vida dela também. E eu sou Márcia, eu sou pastora aqui na cidade de Jales, interior de São Paulo. Eu pastoreio junto com meu esposo há 24 anos. Nós temos de casados 22. Antes de conhecê-lo, né, eu já estava no campo missionário. E nós somos pais de 2 meninas, a Amani e a Munira. E nós somos muito gratos a Deus, né, por tê-las na nossa vida e por tudo que o Senhor tem nos ajudado a repartir por onde a gente passa, né? De antemão, eu queria explicar para vocês de onde eu conheço a irmã Cida, afinal, acho que o meu sotaque me entrega, me denuncia. Eu sou natural de Recife, Pernambuco, né? Mas moro aqui no interior de São Paulo, em Jales, há 7 anos vai fazer, e conheci a irmã Cida porque nós temos a oportunidade de servir ali junto ao pastor Josué Gonçalves, no SOS Casamento Curado, ali em Bragança Paulista. Foi lá que eu conheci a irmã Cida e o irmão Antônio, né? Nós atendemos vocês, né, irmã Cida? No caráter de ministração, de terapia matrimonial, alguns meses atrás, eu nem lembro precisamente quando, e Foi em ali ficou um dezembro. vínculo, dezembro, né? Passou rápido o tempo. E aí ficou um vínculo, ficou um carinho, né? Então, a gente está aqui para repartir com vocês, para que vocês entendam que a gente é de um lado, de outro do outro, mas o Senhor, na sua infinita graça e sabedoria, Ele reúne, né? E Ele aproxima quem Ele tem como propósito. Então, hoje, a irmã Cida me lançou o desafio, né? Pastora, escolhe aí uma mulher da Bíblia, escolhe aí uma mulher que você se identifica, que você olha para ela e a vida dela te inspira. E ela me deu alguns nomes na Bíblia e eu prontamente escolhi Débora, porque Débora, para mim, é uma das mulheres mais inspiradoras da Bíblia no Antigo Testamento, né? Sim. E aí, assim, eu tive a bênção de ser aconselhada por vocês, né? Você, pastor Marcos, e como você falou, criamos um vínculo de amizade, um vínculo, assim, uma empatia muito grande e uma confiança. E eu me senti totalmente abraçada naquele dia, e como eu estava lá no aconselhamento, claro que todos nós precisamos de estar sempre reciclando, buscando aprimorar e melhorar os relacionamentos, né? Eu senti, eu me desafiei a fazer essa caminhada
das mulheres da Bíblia, né? E já é a segunda vez que a gente está junta. A palavra na sua boca, ela vem de uma maneira muito suave, de muito fácil Glória a entendimento. Deus. Então, eu queria que você falasse quem que era Débora, Ok. em que referência bíblica que ela está, e aí nós vamos na caminhada. Uhum, E se uhum. alguém quiser fazer perguntas, né, Sim. a gente está aqui para aprender umas com as outras. Ok. Gente, então a gente tem como base aqui na Bíblia, né, para a gente falar de Débora, uma das coisas que, por que me inspira tanto a vida de Débora? É Juízes capítulo 5, não sei se você está com sua Bíblia aí de mãos, mas Juízes capítulo 5, versículos 6 e 7 vai dizer assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Né? E aqui esses versículos vai mostrar uma situação que estava acontecendo com o povo de Israel. E a situação que acontecia com o povo de Israel é que aquele povo que passava por aquele lugar, eles estavam sendo roubados. Estava vendo assim ali situações muito complicadas que deixavam o povo desprotegido. E aí, o que acontece? Débora, ela vendo aquela situação, ela não ficou quieta, ela não ficou imune, ela tomou aquela situação para ela. E ela diz que ela tomou uma posição e ela assumiu uma postura. E a postura que ela assumiu foi de mãe. Ela assumiu uma postura de mãe em Israel. Quando alguém decide assumir uma postura materna, é porque está faltando o quê na vida daquele grupo? O que era que estava faltando em Israel para Débora se nomear mãe de Israel? Quando a gente pensa numa mãe, a gente pensa em alguns papéis que a mãe tem. Quando Débora se comportou, assumiu a posição de mãe sobre aquele povo, ela estava assumindo algumas atitudes que estava faltando no povo de Israel, por isso que Israel estava desgovernado. Quando a gente pensa em mãe, mãe ela comunica 3 coisas. Eu sinto tanto por ter tão pouca gente nessa live, porque queríamos repartir muito, né? Mas a gente vai. Vão Isso. entrando. Mas olha que tremendo. Quando a gente pensa em mãe, uma coisa acontece quando se tem mãe. A mãe, ela comunica direção, ela comunica vínculos, organização e nutrição. Vínculos, nutrição e organização. Então, quando Débora olhou para a condição de Israel, há 200 anos Israel estava sem um líder. Um povo sem um líder é um povo que se torna o quê? É um povo que se torna desprotegido, é um povo que se torna desgovernado, é um povo que se torna sem planejamento, é um povo que se torna realmente sem noção de destino, porque um líder existe para dar noção de destino. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel há 200 anos. E essa situação vinha até chegar nos dias de Débora. E Débora, quando viu aquilo, Débora ela não ficou alheia àquilo. Ela assumiu uma postura, e a postura foi materna. Ela começou a dar para aquele povo organização. Quantas vezes, né, irmã Cida, a gente tem a nossa mãe, eu tenho mãe ainda, não sei a irmã Cida, né? E quando a gente precisa de encorajamento, a gente procura a nossa mãe. Mãe é uma das pessoas que mais nos encoraja. E foi isso que Débora fez. Débora assumiu uma postura de encorajar quem estava na liderança daquele povo. Que não era bem uma liderança, porque há 200 anos em Israel sem liderança, mas havia um comandante de um exército. E ele não estava se portando como tal, ele não estava conseguindo assumir a postura que o momento requeria dele. E Débora, ela se coloca como essa mãe e começa a encorajar Baraque, né? Débora, ela não era, dentro desse texto aqui, desses versículos que a gente vai ler, Débora, ela se comporta como mãe.
Mas na época, ela era realmente uma profetisa e uma juíza. Débora tinha como missão, né, digamos como profissão, se fosse nos dias de hoje, irmã Cida, ela seria uma profissional, uma mulher do lar, uma esposa, Sim. uma mãe, mas ela seria uma profissional que hoje seria uma profetisa e uma juíza, né? E naquela época as juízas eram muito bem respeitadas, as profetisas eram muito ouvidas. E Débora, ela não quis só assumir aquela postura, ela quis assumir muito mais. Ela quis assumir a postura de mãe, porque a maternidade impulsiona pessoas. A maternidade faz pessoas chegarem no destino que Deus tem para elas, porque a mãe, ela representa a figura do Espírito Santo na vida de um filho, né? Então, quando eu olho para Débora, ela me encoraja a cada vez mais assumir a minha postura, não só na vida das minhas filhas, como na vida de outras pessoas que Deus coloca na minha vida, ainda que seja só por um momento. Então, a juíza Débora, para mim, ela é digna de estar sendo trazida nessas suas lives, irmã Cida. Amém. Mas o que você está falando é verdade, porque eu acho assim, você está usando o papel de mãe, mas eu vou dizer que eu poderia substituir a palavra de, vamos supor, conselheira, ou uma pessoa Sim. com uma maturidade espiritual, uma pessoa pela qual vai te orientar. E isso daí, para você ser uma conselheira, uma pessoa com uma maturidade, não precisa ser de idade, ser velha, mas eu digo uma pessoa com experiência, mas essa pessoa vai ter essa experiência, eu digo, quando você desenvolve uma maturidade espiritual. Então, assim, agora vamos falar, tirar o papel de mãe, que é aquela que cuida, né? A mãe mesmo biológica. Nós vamos dizer que hoje nós estamos fazendo esse papel de mães dessas mulheres, conselheira dessas mulheres. Mas para a gente ser hoje essas conselheiras, igual você acabou de falar, a mãe para o filho, ela é a representação do Espírito Santo, né? E hoje a gente entende que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo para poder falar a palavra, aconselhar e fazer com que mulheres que estejam aí assistindo ou que vão assistir se levante como Débora e se posiciona como Débora, mas na família, né? Lá naquela época ela cuidava de pessoas, né? E hoje nós estamos falando de mulheres, né? Nós vamos estar cuidando de mulheres, nós somos as mães dessas que estão nos ouvindo, mas nós vamos estar agora ensinando essas mulheres a se posicionar como Débora, mas na sua casa. E hoje nós estamos nos posicionando como Débora para essas mulheres. Isso mesmo, Cida. E aí gostaria que você falasse, assim, para que Deus levantou Débora naquela época, né? Porque ela já era uma pessoa, era uma profeta, né? E eu também, assim, desculpa eu comentar, né? Interromper um pouco, mas quando eu entendi profetiza, naquela época, a profetisa, né? Ela tinha um papel muito importante, era alguma coisa que parecia que era muito distante, né? Ser uma profetisa. Hoje, nessa caminhada que a gente vive, nesses estudos, nessa intimidade com Deus, todas nós somos profetas. Todas nós somos profetas de Deus. Todas nós temos a boca de Deus para declarar para um filho, declarar para um marido, profetizar na vida de um filho, né? Porque quando eu fui entender o que é ser profeta, profeta é aquela que está íntima de Deus, conhece que tem no coração de Deus e vai falar para as pessoas. Sim. Então, assim, hoje eu sou a profetisa da minha casa. Eu profetizo na vida das nossas filhas. Eu profetizo na vida do meu marido, né? Então, assim, eu escolhi usar minha boca para profetizar, ao invés de falar aquelas coisas e brigar com o marido, né? Assim, eu trazendo o papel de Débora para a minha vida hoje como esposa, né? Então, a gente consegue fazer muita analogia da história, né, e trazer para a nossa vida. Mas a palavra é sua. Não, é isso mesmo. Interessante porque, assim, o papel da mãe, né? A mãe, quando ela está em Deus e ela consegue desenvolver bem o seu papel, ela vai comunicar com seus filhos essas três coisas que eu falei. Organização, né?
Sim, Você vê que aquela criança, ela cresce organizada e lá na frente ela vai ser um adulto organizado. Ela comunica nutrição, é aquela mulher que sabe a hora de alimentar a família, né? A família sabe que vai ter o alimento, a família sabe que não vai faltar, não gera ansiedade na família, né? E a outra coisa que essa mãe comunica é o vínculo, né? E Débora, ela quando olhou para Israel, ela viu que estava faltando. E como assumindo essa postura de mãe, ela assumiu Israel como seu lar, né? Como você está falando. Está falando que você, como essa profetisa da sua casa, você tem trazido essas palavras de bênção, você tem trazido essas palavras de encorajamento. Você tem desenvolvido o que na sua família? Organização, você tem desenvolvido nutrição, você tem desenvolvido vínculos, né? O que é isso? Poxa, às vezes o pai chega cansado do trabalho, chega bravo por alguma situação, e aí dá uma reclamação ali, entristece o coração do filho, entristece o coração da filha, e essa mãe centrada em Deus, ela vai lá nesse filho, filho, ó, entenda, o pai está preocupado, aconteceu uma situação, eu sei que ele não devia ter feito isso, ele errou. Então essa mãe tenta vincular o coração do pai ao filho, do filho ao pai, e Débora, como juíza, ela entendeu que faltava essa organização em Israel. Ela entendeu que estava faltando essa figura que leva a família a chegar no norte, a chegar num destino seguro. Né? Quando Deus levantou Débora para que ela olhasse, no caso, Baraque, que era a pessoa que precisava estar à frente da guerra, né? E Deus levantou Débora para encorajar Baraque, para fazer Baraque conquistar e fazer o que ele foi levantado para fazer. E no momento ele estava desanimado, né? Então, sim. quantas vezes Deus conta conosco, esposas, Deus conta conosco, mulheres, para a gente fazer isso na vida do nosso cônjuge, para a gente fazer isso na vida de pessoas que a gente conhece, porque não é só a nossa família, né, irmã Cida? Quando você Não. assume a postura correta diante de Deus, que foi o que Débora fez, ela na verdade, abençoou todo um povo. Então, quantas Sim, pessoas você pode tocar? Eu posso tocar quando eu assumo a postura que Deus espera de mim, né? Essa postura maternal, essa postura que encoraja, essa postura que aconselha, essa postura que direciona, né? Essa é uma das minhas admirações por Débora, né? E ela veio para cumprir mesmo, porque foi para isso que Deus levantou ela, para que ela fosse materna com Israel e trouxesse a ordem, e trouxesse a segurança, e trouxesse de volta a garra, a objetividade, né? E o povo ali conquistou vencer a batalha, porque Débora foi com eles à guerra. Débora não ficou em casa, né? sim. Inclusive tem uma passagem no livro da Débora, de Juízes, que fala, desperta, Débora. E eu Sim, digo assim, até para quem está assistindo, né? Desperta, Márcia, desperta, Ana, desperta, Aparecida, porque às vezes a gente fica ali adormecido e a gente não enxerga nada à nossa volta. Às vezes o exato. nosso marido está ali do lado pedindo socorro e você não desperta. Sua família, seu filho. Então, eu achei muito profunda essa parte que fala, para a gente ficar Uhum, uhum. desperta, né? E É, agora a questão de falar assim da disponibilidade. A disponibilidade é outra coisa que eu achei incrível, porque todo dia ela estava ali debaixo da palmeira, ali de plantão, né? E quantas pessoas não querem estar disponíveis, porque disponibilidade para ajudar o outro dá trabalho. E às vezes a pessoa ela não quer ter responsabilidade. não quer Eu ter creio que dificuldades, não quer ter problemas, né, irmã dificuldade. Cida? Sim, eu hoje, essa live para nós é estar debaixo da tamareira, ali, Amém, da amém. Da palmeira, palmeira. porque nós estamos aqui disponíveis, nós estamos aqui com o nosso tempo para poder repartir com as pessoas o que a gente poderia acrescentar. Isso é estar debaixo da palmeira com disponibilidade. E eu, na minha opinião, assim, que eu falo assim, quando eu me levantei e falar, eu vou abrir deixar um pouquinho da minha agenda para estar estudando, para estar ali. Você poderia muito bem estar na sua casa. E a gente Uhum. deixar um pouquinho da nossa agenda para a gente repartir.
né? Sim, E aí, sim. quando você fala assim, nós mães, organização, alimento, né? E a outra, você falou três Vínculos. coisas, Vínculos vínculos, e né? nutrição. Então, e hoje nós estamos dando nutrição espiritual Isso. para as mulheres, né? E assim, a organização, assim, a gente se preparar, nos preparamos para esse momento hoje. Sim, Nós sim. estudamos, nós oramos para estar aqui, né? E o vínculo, à medida que a gente está aqui, nós vamos vincular com pessoas que a gente não sabe nem de onde. E não sei o Exato. que elas estão passando. Mas creio que algo que a gente falar vai tocar. Algo que a gente falar vai alcançar, algo que falar vai curar. Sim, Né? sim. Então, eu creio assim, que essa disponibilidade da Débora, hoje eu entendo que eu tenho que tirar um tempo meu para ter essa disponibilidade para cuidar de pessoas, porque às vezes a gente não enxerga a necessidade de quem está ali. E como eu Uhum. falei também, não que é responsabilidade, né? Porque essa vida corrida. Ah, não, eu não tenho tempo, eu não quero assumir compromisso, né? Então, eu Sim. quero dizer, você tem questão de ministério, né? Eu sei do seu trabalho, você vai lá no SOS, está ali cuidando, aconselhando, por amor, Uhum. né? E eu, dentro de mim, desenvolveu também essa paixão, esse amor, essa missão de querer Amém. compartilhar, né? Porque eu sofri dores, uma dor terrível de divórcio, de Sim. separação, de família. Onde as filhas sofreram, né, irmã Cida? Então, e aí, assim, essa dor que eu passei, eu fico querendo, assim, levar a palavra junto com você para ensinar as mulheres, porque muitas estão naquele deserto e não sabem como sair dele, né? Sim, Então, sim. hoje eu digo assim que hoje nós somos a Débora na vida dessas mulheres que estão nos assistindo. Amém. E quiser desenvolver mais alguma coisa, vamos falando. Irmã Cida, uma das coisas que me chama muita atenção também na Débora é que Débora, ela revela um estilo de vida de obediência, né? Ela revela um Sim, estilo de vida de muita obediência, de muita coragem, de muita ousadia, e ela era uma mulher de inspiração. Então, hoje em dia, essa palavra é muito mais para mulheres cristãs. É muito mais para mulheres cristãs, embora ela sirva para qualquer tipo de mulher, para qualquer mulher que está precisando ouvir uma palavra, está precisando vencer uma guerra, uma luta na família, uma luta no casamento, em várias áreas da sua vida, uma luta com saúde, com enfermidade, né? Mas é uma palavra assim que diz para a mulher assim, olha, Débora era uma mulher que tinha uma posição na sociedade, ela era uma juíza, ela tinha posição religiosa, porque ela era uma profetisa, né? Muitas sim, mulheres têm a sua profissão, têm a sua posição na sociedade, uma é médica, outra é cabeleireira, outra é empregada doméstica, outra é odontóloga, né? Outra é uma secretária. São várias pessoas, várias profissões, enfermeira, e também tem a sua posição no reino espiritual, né? Na igreja, sabe? Tem ali, como Débora. Débora, ela era uma profetisa, mas ela não se limitou a apenas essas duas coisas. Ela não se limitou à sua posição na sociedade e ela não se limitou à sua posição em uma religião. Ela quis ir além. Ela quis ser muito mais. E o que eu vejo hoje em dia é que para muitas mulheres basta a sua posição na sociedade e basta a sua posição na ida na igreja de vez em quando, na ida no domingo de vez em quando. Mas elas não conseguem ainda assumir uma postura diante do Deus que chama, diante do Deus que confia e diante do Deus que levanta e que quer levantar, né? Débora se sim. levantou porque ela ouviu Deus. Ela não ficou só naquela postura de, não, eu sou profetisa e quem precisar de uma profecia, vem até mim. Não, eu sou uma juíza e quem estiver se sentindo injustiçado, venha que eu vou julgar a causa. Né? Quantas mulheres assumem apenas essa postura? Não, eu saio de manhã para o trabalho, vou lá, faço o que é minha responsabilidade e volto para casa. E aí, quando é no domingo, quando é no dia da reunião na igreja, eu vou lá e tudo bem, bato o meu cartãozinho
e vão embora para casa. Débora fez muito mais. Débora disse, eu quero ouvir Deus. Em que lugar o Senhor quer que esteja? Eu quero ouvir Deus. O que o Senhor quer que eu assuma? Não só, Senhor, na minha vida, mas na vida de outras pessoas. E Débora percebeu que o que as pessoas daquela época estavam precisando era de uma mãe. Era de algo maternal. O mundo hoje está precisando de maternidade. Está precisando de pessoas que assumam uma postura corajosa a ponto de se sacrificar. Porque mãe é o quê? Mãe é sacrifício. Mãe é renúncia. Mãe é coragem. Mãe é cuidado. Mas mãe é conselho. Mas mãe é repreensão. Mas mãe é ir junto. Mas mãe é fazer com que aconteça. Né? Mãe é tudo isso. Então, quando eu olho para Débora, ela é um exemplo de uma mulher que não assumiu apenas a postura dela como juíza na sociedade, ela não assumiu apenas a postura dela ali como uma mulher na religião, como alguém que tinha uma responsabilidade na religião, na sua igreja, mas ela foi muito além. Ela olhou para a necessidade, ela disse, eu estou aqui para resolver essa necessidade. Né? Então, que cada uma de nós que estamos aqui ouvindo, assumamos essa postura de perceber a necessidade ao nosso redor, a necessidade do nosso cônjuge, a necessidade dos nossos filhos, mas também a necessidade do nosso próximo, né? Que às vezes não é nem dinheiro, às vezes não é nem um alimento, às vezes é o que Débora fez com Baraque. Débora chamou Baraque e disse, Baraque, se posicione. Baraque, Deus te levantou para ser um comandante. Baraque, você vai vencer essa guerra. E quantos dos nossos amigos estão precisando de uma palavra dessa? Quantas esposas estão precisando, né? Amigas do nosso trabalho, amigas, mulheres inúmeras ao nosso redor estão precisando de um encorajamento nosso, da gente dizer, vamos lá, você vai vencer essa guerra, você vai conseguir, você não vai desistir. E aí assumimos essa postura de oração, né? De inspirar essa pessoa, que é o que você está fazendo, irmã Cida, repartindo da sua vida, você está tentando inspirar mulheres a conquistar de novo a família. Quando você sofreu um divórcio e encontrou Jesus, e encontrando Jesus, você assumiu a postura correta, e hoje sua família está aí restaurada, né? Para a glória de Deus. Então eu vejo o espírito de Débora em você, a minha oração, e o que eu quero repartir hoje é que o Espírito Santo batiza muitas mulheres com esse espírito de Débora. Um espírito obediente, um espírito corajoso, um espírito ousado, mas um espírito inspirador. Mulheres com um coração inspiradores. Que lindo. Voltando a falar, você fez um comentário que essa live seria mais para, às vezes, para mulheres cristãs, para entender o que é obediência. E aí, muitas das mulheres que não são cristãs falam, imagina, submissão, por exemplo, obediência. Imagina, eu sou profissional, autônoma, eu tenho minha profissão, né? Como eu. E eu vou falar para vocês, eu não era essa Débora. Eu era empresária, empreendedora, dona do meu negócio, e fazia e acontecia. E eu também não era cristã. Então, eu estou falando isso para vocês, porque não é para cristã. É para qualquer mulher que queira ter uma família debaixo da graça. Amém. Independente de religião. Eu acho assim que quando você tem uma família debaixo da graça, abençoada por Deus, e foi o que eu me posicionei. Porque enquanto eu, empresária, eu não cristã, não estou dizendo que quem não necessariamente é para cristão e não cristão essa live, é para a vida. Mas quando eu era aquela mulher empresária, com uma profissão, né? Eu, por exemplo, a Débora era juíza, e eu tinha uma empresa, mexia com o ramo de beleza. E eu era só isso, mas a Débora, ela tinha intimidade com Deus. Na época eu não tinha essa intimidade com Deus, eu nem sabia o que era a intimidade com Deus, ouvir Deus. Quando eu aprendi isso, depois, claro, que eu fui parar no deserto, de separação, mas aí a gente entende o propósito, às vezes a gente não questiona, a gente simplesmente obedece quando a gente aprende. E foi o que aconteceu, e eu imagina eu obedecer, ficar debaixo do comando do marido, mas não é dessa obediência que eu estou falando. Eu estou falando da obediência de você se render
de você realmente deixar ser conduzida pelo Espírito Santo, você desenvolver dom e talento, porque Deus deu para todos nós dons e talentos, só que a gente não sabe usar direito. Então eu usava os meus talentos, mas sem direção, sem a graça de Deus, era de uma maneira na força do meu braço, né? Então eu acho que essa live serve para qualquer mulher que trabalha como eu trabalhava, que é mãe como eu sou mãe, esposa como eu sou, e você também, né? É para qualquer mulher que queira estar disponível para obedecer. Obedecer o que quer? É aquela, a sós com Deus que eu falo, né? Que muitas vezes a gente não sabe o que é a sós com Deus. É ter um momento para você ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia é isso que nós estamos falando hoje, é um livro que serve para todo mundo, que ali você pega a história da Bíblia e encaixa para sua vida, e é o manual do fabricante, é o nosso manual, a Bíblia é o nosso manual, e quando a gente aprende a usar esse manual, não tem erro, Márcia, a gente usa o manual, é igual usar o manual de um eletrodoméstico, de um carro, você vai usar o manual e fazer direitinho? Não tem erro. É a mesma coisa, a gente vai usar o manual do fabricante, que é a Bíblia, né, que é o nosso manual. Não tem erro, você vai acertar em todas as suas decisões. E foi isso que eu fiz. Mas às vezes a gente tem que sofrer. Eu sofri muito. Mas é uma bênção, hoje eu vivo uma vitória, eu vivo debaixo de uma graça, né? Então, assim, quiser complementar, porque o seu aconselhamento é casal, é família. Vocês dois são especialistas nisso, né? E hoje eu estou aqui compartilhando porque muitas têm essas dores, né, pastora? O Senhor nos tem permitido, né, tocar muitos casais, o Senhor nos tem permitido tocar algumas pessoas. E uma das coisas que a gente sabe que tem impedido muito dos casais se tornarem realmente, assim, melhores, acima de tudo, é a falta de temor do Senhor, né? A falta do conhecimento de Deus tem feito o povo perecer. A falta de comprometimento com Jesus tem feito o povo sofrer mesmo, sabe, irmã Cida? Porque quando pessoas estão comprometidas com Deus, o marido é comprometido com Deus, uma mulher é comprometida com Deus, a verdade é estabelecida nesse lar, né? Sim. E quando a verdade é estabelecida, a segurança é fundamental dentro dessa casa. Então não tem o que traga, não tem tempestade que derrube essa casa, não tem tempestade que faça com que essa família afunde. Por quê? Porque tem segurança. E tem segurança por quê? Porque tem verdade. E é o que Débora, ela tentou trazer para aquele povo, né? Débora, como mãe, ela encorajou, e ela não só encorajou, mas ela foi junto. Ela foi junto com aquelas pessoas. Então, há necessidade que mulheres elas estejam junto com seu marido, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma mulher e essa mulher falava assim, olha, pastora, eu não consigo acreditar em coisas que meu marido fala. Por isso eu tenho essa atitude com ele, eu me distancio. Então, essa mulher precisa fazer o quê? Essa mulher precisa abrir o coração para esse marido, falar a verdade para esse marido, tentar provocar um ambiente dentro de casa em que ela vai falar para esse marido o que leva ela a não acreditar nele, a não confiar nele. E aí, então, que haja uma pacificação dentro dessa casa, né? Hoje as pessoas não falam mais a verdade entre si, né? A Bíblia fala, não há um só, não há mais quem fale a verdade. Então, sem a verdade não tem segurança. Sem a verdade não tem conquista. Sem a verdade não tem mudança. Sem a verdade não tem reconciliação, não tem restauração. Então, quando eu olho para Débora, ela reconhece o que está acontecendo no meio do povo, mas ela não só fica no ponto do reconhecimento. Ela vai além para mudar a realidade do que estava acontecendo com aquelas pessoas, né? E a postura que ela assume é uma postura que encoraja um exército. Imagine só você, mulher que está aqui, ou você, marido, você, homem que está aqui. Imagina só, você assumir uma postura, gente, que você não vai encorajar só seu marido, você vai encorajar sua amiga, você vai encorajar sua vizinha, você vai encorajar sua colega de trabalho. Daqui a pouco vai ter gente dizendo assim, você viu só como a irmã Cida, você viu só
Deus mudou a vida de fulana, olha o que fulana fez, olha o que a fulana está compartilhando conosco, e você fazer igual, e essas pessoas seguirem após você. Então, é necessário que nós sejamos batizadas com esse espírito, esse espírito de coragem, esse espírito que Deus batizou Débora. E esse espírito que Deus batizou Débora, batizando as mulheres em cada lar, a transformação vai ser tão preciosa, que vai ser impossível as pessoas, a vizinhança, não falar do que houve com você. Eu acredito, irmã Cida, que seus amigos hoje nem lhe conhecem mais, pelo que Jesus fez na sua vida, né? Você me contando a sua história, eu lembro você me contando, você dizendo para mim, pastora Márcia, olha, eu era dona de não sei quantos, né, empreendimentos, eu tinha uma entrada financeira de não sei quantos mil, né? Hoje eu estou vivendo com tanto, mas, pastora Márcia, a minha vida é muito melhor, né? Eu estou feliz com meu marido, eu tirei meu marido de casa, né? Você contando do testemunho das coisas que ele fez, de como ele também meteu os pés pelas mãos em tantas áreas da vida, né, irmã Cida? E você é um testemunho hoje, irmã Cida. É glorioso a vida das suas filhas que se voltaram para Jesus. Né? Quantos filhos precisando se voltar para Jesus pela postura dos pais, não é? Então, hoje, suas filhas estão em Cristo pela postura que você assumiu, a postura que o irmão Antônio assumiu voltando para casa, deixando Cristo governar a vida dele, colocando a verdade para fora, né? Porque vocês contaram a verdade um para o outro, vocês vivem na verdade hoje, e é impossível, quando a verdade vem para o ambiente, a mentira sai. A verdade entra, a mentira vai embora. E foi isso que Débora decidiu. Débora, ela decidiu encontrar e enxergar a condição em que o povo de Israel vivia. E a condição que eles viviam é que não tinham liderança. E Débora assumiu o papel de liderança, um papel maternal, e fez com que aquele povo chegasse no destino e vencesse um grande inimigo. E o pior é que o inimigo deles naquela época era alguém da própria casa. Era Cícera, o comandante do exército inimigo, era um cara que conhecia todas as fraquezas e forças do povo do exército israelense. Então, muitas vezes, irmã Cida, é alguém da nossa própria casa que Deus quer que a gente assuma uma postura, sabe, para despertar essa pessoa, como você falou, desperta Débora. Então, Deus, às vezes, quer usar a gente como Débora na vida de alguém da própria família, na vida do marido, na vida de um filho, que às vezes é um filho que está provocando uma grande confusão no casamento dos pais, nas finanças da família, né? Às vezes é o próprio filho, ou a esposa, como eu falei, ou o marido. Então, Deus, ele quer usar cada um de nós dentro da nossa casa com esse coração de Débora, né? Essa palavra desperta Débora mesmo. Não é uma mulher, mas é assumir uma postura de um espírito despertado, um espírito acordado, um espírito voltado para as coisas de Deus, um espírito que está pronto a entender Deus, entender por que Deus levantou você e fazer com que aquilo que Deus confiou a você seja desenvolvido. E Débora, ela traz uma imensa vitória para o povo de Israel, por causa da postura que ela assumiu na vida de um homem que não se via mais como líder, que estava se sentindo fracassado, né? Então, Déboras, despertem Déboras, coloquem seus maridos nos lugares certos, coloquem seus filhos nos lugares certos, se levantem como mães de sua casa, que todo espírito de fracasso sobre essas mulheres caia por terra na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito de confusão, todo espírito de temor, o temor que não vem de Deus, nós ordenamos que saia desses lares na autoridade do nome de Jesus, e que cada mulher em Cristo Jesus assuma sua postura materna para dar organização, para desenvolver vínculos e para trazer nutrição para sua casa. E muitas vezes nutrir não é com a comida feita no fogão, mas é com a comida de amor, é com a comida de confiança, é com a comida de alegria. Gente, quantos lares não tem uma comida maravilhosa, mas tem uma comida de alegria por causa de um espírito materno? Né? Quando a gente está mal em casa, gente, a casa toda fica mal. A casa toda fica mal. A gente acorda um dia triste, a casa toda fica triste. Mas essa mãe assumindo essa postura como a de Débora, corajosa, alegre, ousada, inspiradora,
né? O que ela vai provocar dentro dessa casa? Não vai ter inimigo que paralise. Não vai ter inimigo que paralise esse lar, irmã Cida. Como não tem inimigo que paralise o seu, não tem inimigo que paralise o meu, porque eu sou ungida do Senhor, porque o Senhor me batizou com o espírito de Débora, né? E eu creio nisso, que o Senhor levante cada uma dessas mulheres com o espírito de Débora. Espírito de Débora, nós chamamos, vem o espírito de Débora, vem o espírito de Débora e desperte cada uma dessas mulheres, e que elas não fiquem só nas palmeiras, mas que elas vão para o campo, que cada uma dessas mulheres vá em direção ao campo, encorajando o guerreiro marido, encorajando o filho guerreiro, encorajando as filhas guerreiras a conquistarem as suas guerras, a vencerem as suas guerras, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que coisa linda, eu tomo posse. Amém. Você falando aí, eu ia perguntar se já respondeu. Eu ia perguntar assim, o que fazia Débora ter tanta influência? Débora tinha tanta influência porque ela era uma pessoa que era ungida do Senhor, né? E eu vou falar para você que quando eu me despertei, né? Quando nós divorciamos, eu paralisei e falei, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? E eu ainda usava o termo, eu estava dormindo, em que mundo eu vivia? Né? Hoje eu lendo que Desperta, Débora, eu lembrei quando eu parei e entendi o propósito e aceitei Jesus como meu único Salvador, aceitei o Espírito Santo que já habitava em mim, mas aceitei ele me usar como morada, aí eu despertei. Amém. Aí Desperta, Débora, hoje eu fui lendo para poder falar com as mulheres, e esse Desperta, Débora, é para todas nós. Porque quantas vezes você está ali adormecida e você não enxerga. Foi o meu caso. Eu fiquei casada 21 anos, por longos anos eu estava adormecida. Uau. Não conseguia enxergar nada do meu lado. Era marido precisando de mim, era filho, e eu olhando para os meus próprios interesses, né? E quando a gente tem família, os nossos sonhos são compartilhados. O sonho não é meu, só meu, é nosso. Então, eu estou dizendo isso porque eu estou dividindo com vocês que era isso que eu vivia. Quantas mulheres têm sua profissão, acham que independência financeira é o que basta? Não é o que basta. É você realmente viver em unidade. Quando a gente vive em unidade, é muito mais... Quando vive em unidade, é comunhão, é bênção em casa, né? Então, o que é influenciar? Hoje eu sou a Débora na minha casa. Amém. Eu sou a Débora na minha casa porque eu influencio. O meu viver influencia minhas filhas, as nossas filhas, influencia meu marido. E o meu marido me vê como Débora. Ele vê como Débora e nós vamos para a guerra sem medo. Sem medo, crendo naquilo que ninguém vê. E eu digo assim que a Débora é aquela também que põe esperança. A Débora é aquela que fala, eu creio, e ninguém está vendo, e eu estou enxergando. Eu sou Débora na vida do meu marido hoje, porque a gente tem as diversidades, todos nós temos. Tem a diversidade de empresa, tem financeira, tem os entraves, mas hoje eu sou Débora. Lá atrás eu estava dormindo, mas eu despertei. Então, o que eu falo para as mulheres? Desperta, Débora, Déboras que estão aí, como eu despertei, como eu sou hoje, a coluna da casa, como hoje eu sou ungida do Senhor na nossa casa. Hoje eu sou a influência na minha casa para poder trazer Jesus para dentro do nosso lar. Amém. Hoje, igual eu falo, a nossa mesa é a mesa de comunhão, é mesa de a gente transbordar amor. É onde tem a comida, como mãe, eu estou servindo, nutrindo a nossa família com alimento feito com amor. Mas não é só isso. O hábito de fazer a mesa uma comunhão para orar, para agradecer, para honrar o pai, para honrar o marido. Coisa que quando a gente não está desperta, a gente não... Isso passa batido. Então, quando a gente desperta, esses valores, ele faz uma diferença enorme no nosso dia a dia. E todo dia é uma luta. Todo dia é uma luta. Mas aí a gente vai decidir se a gente quer vencer o dia feliz ou você quer ficar lutando e olhando as adversidades, né?
Então, assim, passei por um processo para entender o que eu queria escolher para minha vida. Eu queria escolher uma família restaurada. Eu queria pegar, honrar meu marido, né? Então, assim, Débora é isso, é honrar o marido, é honrar a casa, é ser coluna. Hoje eu tenho o Espírito Santo que comanda a minha vida, que me dá inteligência emocional, para ser aquela mãe doce, né? Porque em outras épocas aquela correria não dá tempo de ouvir, sai correndo, entra correndo, e filho está falando e você está saindo correndo. Então é isso que eu falo, é isso que eu compartilho, que todas nós, né, podemos praticar. Exatamente, E Roncida, isso mesmo. que mais, pastora? É Tem isso que eu tanta tenho coisa para para falar. repartir, né? Tem muita coisa, mas você está no comando aí. Ah, no comando é porque, na realidade, assim, quando a gente resolveu, encorajei de fazer esse projeto, de falar das mulheres da Bíblia, é porque eu queria compartilhar um pouco do meu testemunho. E quando a gente entende que testemunho é falar das suas conquistas e falar das suas dores e das suas curas, eu estou aqui falando. Se eu fui, Deus me abençoou, você também pode receber essa bênção. No seu casamento, na sua família, pode ser uma mulher ajudadora do seu marido. Se eu vivi isso, eu estou falando com autoridade de uma pessoa que viveu. Então, assim, e quando eu falo também autoridade, eu lembrei. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente tem autoridade também com o poder do Espírito Santo. Hoje eu me sinto segura nas decisões, eu sinto segura de falar, ter boca de Débora para falar para o meu marido, vamos para a guerra que lá é vitória na certa. Então, assim, é isso que eu gostaria de falar e gostaria de convidar todos a ter uma palmeira em casa e que fique ali de plantão nessa palmeira na sua casa, cuidando do marido, dos filhos, da sua família, como a gente faz aqui. E depois a gente transbordar na vida das mulheres. Porque assim, hoje a gente desenvolve um amor tão grande pelo próximo, que quando a gente vê uma família ali machucada, que passou pelos mesmos processos que eu caminhei, eu sinceramente eu me levanto e vou atrás. Eu me coloco disponível para o Senhor me usar. Eu falo, Senhor, me use com sabedoria, me dê sabedoria do céu para eu poder ir lá e dar a mão para aquela pessoa, para restaurar aquela família. É isso que eu aprendi nessa caminhada. Então, que eu louvo a Deus, porque hoje assim eu não tenho aqueles bens materiais, mas acho que eu tenho algo muito maior, que é o amor ao próximo, a coragem de estar aqui falando, a coragem de falar assim, olha, eu estou aqui, estou de plantão, se precisar de mim, nós estamos aqui, a pastora Márcia está aqui, nós estamos disponíveis para poder levantar mulheres, mulheres para salvar famílias, e nós somos responsáveis por isso. É nós que decidimos, não é, pastora Márcia? É E isso mesmo. eu falo isso com alegria, porque Deus foi tão maravilhoso na minha vida, que na nossa vida, que consertou a família inteira, nos dando a oportunidade de transbordar isso para outras famílias. Hoje meu marido carrega homens para estudo de livros, isso é uma bênção. Tremendo. Homens que estão ali precisando de uma palavra e caminham lendo livros também, né? Então, você também quiser falar do seu canal, você tem um Instagram, você tem algum... Eu quiser falar com as meninas que estão assistindo. Aham. Eu não tenho canal no YouTube, já me encorajaram bastante, já me cobraram, né? Me desafiaram a isso, mas eu não sinto que é momento, eu não sinto que é a hora ainda de Deus, né? Estou esperando tudo no tempo do Senhor. Eu tenho um Instagram aqui, né? Que é o @PRA Márcia Moura. Quem quiser seguir, quem não me conhece ainda. Tem umas irmãs aqui que eu conheço, aqui da minha igreja. É a rede social que eu mais me envolvo, né? Isso, obrigada, Luciana. Acho que é Luciana Oliveira, né? Então, Sim. é o PRA Márcia Moura, fique à vontade para você me seguir, tá bom?
O meu trabalho, ele se dá muito mais pessoalmente, né? Eu faço terapia online também. Deus tem feito grandes coisas através dessas terapias e as pessoas têm tido um resultado muito tremendo e eu tenho tido, né, visto o que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Tenho o meu trabalho aqui local, eu sou pastora na Igreja Mensagem, na cidade de Jales, cidade do nosso coração, e nós estamos aqui para servir. Servimos ali também junto com o pastor Josué Gonçalves, né, SOS Casamento, né, que se você estiver precisando, sua família estiver precisando de cura, é um tempo muito precioso, é um hotel fazenda, onde ali você vai ficar por 4 dias ouvindo ministrações, é um lugar de milagre, gente. É um lugar de milagres, né, irmã Cida? Então, Sim, quem legal, quiser estar indo, entre em contato com esse, ó, busca na internet SOS Casamento Curado, faz a sua inscrição, vai lá, está conosco e deixa Deus restaurar a sua casa. Ou se você conhece alguém que está... Amém? a nossa palavra, né? E boa noite para todas.